Onda nas eleições 2024. Vamos começar a nossa rodada de entrevistas de hoje. Daniel. Hoje damos continuidade à nossa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Poços de Caldas. Hoje a gente recebe aqui no estúdio da Onda Poços o Breno Brum, candidato a prefeito de Poços de Caldas pelo partido Unidade Popular. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, Breno Brum França tem 24 anos, é natural de Belo Horizonte, solteiro e essa ocupação é psicólogo. Candidato, o que o motivou a se candidatar ao cargo de prefeito? Primeiramente, boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente. É sempre um prazer participando, né, dos debates, das entrevistas, mostrar o que a Unidade Popular veio apresentar para a cidade e também para o âmbito estadual, nacional, né? O que me motivou muito a realmente concorrer é trazer uma nova perspectiva para a política, né? A gente tem que ter sempre uma ideia, né, que a política está muito próxima da gente. Então eu, justamente por ser o candidato mais novo da história de Poços de Caldas, é justamente para relembrar a população que o cargo de prefeitura não está tão distante assim da população, né? Então, é muito isso da gente realmente trazer de volta a política para o povo, trazer de volta as nossas perspectivas populares, né? De que é possível, sim, a gente ocupar esses lugares, né? Pessoas trabalhadoras, pessoas que realmente fazem a cidade movimentar. E é mais ou menos por esse caminho que a Unidade Popular atua. Tá certo, candidato. Aline, pode prosseguir. Bom, a candidato já usou o seu tema, então agora vamos ao sorteio, né, Breno? Vamos sim. Dos temas para a gente iniciar aqui a nossa rodada de perguntas. Vou pegar primeiro aqui. Saúde é o tema que... Tema de saúde. Candidato, quais as estratégias que o senhor pretende implementar para reduzir as longas filas e o tempo de espera para consultas com especialistas e exames no SUS aqui da nossa cidade? A gente tem que lembrar que o SUS é um dos maiores patrimônios nacionais que a gente tem, né? E a forma que ele é implementado, a estratégia que ele é implementado nos municípios, né, em âmbito estadual, nacional, é sempre de priorizar atendimentos mais leves, né, esses primeiros graus, justamente para desafogar o nosso sistema de saúde. Muitas vezes as doenças que são mais agressivas, mais nocivas, elas poderiam ter sido identificadas antes, né? Com consultas, né? Consultas mais de rotina, exames que são preliminares, que identificam as doenças. Então a Unidade Popular tem justamente essa perspectiva de fortalecimento nos primeiros níveis, né, da saúde no município. Se a gente tem, né, por exemplo, uma pneumonia, essa pneumonia é mais cara de ser tratado, ela demanda um investimento de remédio, de medicamento muito maior do que se ela tivesse, né, nos seus primeiros níveis. E é difícil identificar, né? Porque às vezes o trabalhador não tem tempo de levar a criança pro postinho, ou às vezes o atendimento é bem precarizado, né? Então, assim, a gente tem uma dificuldade maior de ter acesso a esses tipos de exames e tratamentos. Então a Unidade Popular tem essa perspectiva de trazer de volta, né, os médicos para as residências, do médico ir até as casas das pessoas. O médico de família, né? Exato, da gente fortalecer isso. Porque às vezes, né, tá lá a mãe com a sua criança, aí o médico bate na porta, nossa, que tosse é essa que tá tendo a criança, né? Deixa eu dar uma olhada e ver lá que isso aí pode evoluir, né? Pode ter uma periculosidade maior para a criança. Então, assim, se a gente investe nessa forma, nessa proposta, a gente desafoga as doenças que futuramente poderiam ser mais graves, né? Então isso é uma estratégia mais eficiente, mais inteligente, e o SUS já tem isso previsto, né? Só que é aquilo, né? Como o mercado, ele lucra muito com essa questão financeira, de medicamento, de tratamento, acaba que isso não é muito dos interesses, né? Do poder público, enfim. A gente tem essa noção, né, de que o fundamento básico é justamente fazer isso. Esse tratamento de primeiros níveis. Medicina preventiva, exato, né, que o senhor fala. Colocar na prevenção. Quais são as suas propostas para aumentar a transparência e a gestão dos tempos de espera no SUS, garantindo que os pacientes tenham acesso a informações claras sobre prazos e prioridades de atendimento? A gente tem, por exemplo, né, hoje implementado no município a questão da fila zero, né, que é um órgão, né, uma organização para a gente ter maior compreensão das questões. A Unidade Popular, ela tem uma perspectiva justamente de implementar tecnologias voltadas para as universidades. Temos excelentes universidades aqui, tanto de tecnologia, de medicina, etc. E a gente realmente trazer essa gestão mais transparente, mais integrada, ter realmente que o médico fale ali na clínica já esteja em um banco de dados, por exemplo, para o cidadão já ter acesso. Enfim, para a gente fazer essa integralidade do acesso aos médicos, enfim.
Ok, candidato, o senhor usou o seu tempo, agora podemos partir para o próximo tema, pode sortear, fica à vontade. Vamos para o próximo tema. Lembrando que nós estamos recebendo aqui no estúdio da Onda Poços o candidato a prefeito de Poços de Caldas, Breno Brum, pelo partido Unidade Popular. O tema sorteado foi mudança para a nova sede. Isso, vamos lá, candidato, como que o senhor pretende abordar as preocupações dos moradores da região central, leste e sul, em relação à localização do novo centro administrativo? Porque aqui em Poços, muitos moradores, às vezes moram na zona sul, longe e tal, e eles têm que pegar transporte até a zona, né, oeste, onde vai ser a nova sede administrativa. Em relação a isso, o que o senhor pretende fazer? Pretende tomar alguma medida? Então, né, a gente tem que pensar nessa mudança da nova sede, que ela não veio, né, em conjunto com um transporte, né, ligado ao transporte. A gente sabe que agora são 5h30, a gente está indo para o horário de pico ali da João Pinheiro, e a gente sabe que realmente fica difícil o acesso ali, né? Transitar ali é quase impossível, tanto às vezes a pé já é difícil, de carro mais ainda. O transporte público na nossa cidade é muito precarizado. Eu mesmo, né, sou um usuário dos ônibus, eu não tenho carro, ou ando a pé, ou de carona ou de ônibus. E realmente eu sinto isso dessa dificuldade, sinto na pele essa falta de uma política pública para o transporte público. A gente tem a passagem mais cara do Brasil, a gente falta ônibus, falta investimento. Desde a pandemia, os horários não só não voltaram ao normal, como foram reduzidos muitas redes, né? Nesse horário aqui deve estar uma fila terrível lá no centro ali da cidade, né? Para pegar o ônibus, filas, porque a pessoa que vai, por exemplo, para o Vila Rica, que fica naquela direção, é um trânsito terrível, que não consegue ter, né? Porque já demora na fila do ônibus. Na hora que entra no ônibus, já vai ter que demorar ainda no trânsito da João Pinheiro. Então o senhor acha que não foi uma boa, não somente em relação ao trânsito, mas as outras questões que levaram a sede para lá? O senhor acha que a prefeitura, a atual gestão, fez uma opção correta por essa nova sede lá, ou poderia aproveitar os prédios que já tem aqui no centro? O que o senhor pensa disso? Então, né, isso é uma questão tanto quanto complexa. A gente viu que isso foi feito em Belo Horizonte, né, a sede, a mudança, né, no período do Aécio Neves. Só que essa questão é justamente o trânsito, né? É um fluxo muito maior de servidores, vai ser um fluxo muito maior de usuários. Ali, né, pelo menos a prefeitura ficava ali perto do terminal de ônibus. Agora, com esse distanciamento, não só vai ser difícil chegar no centro, agora vai ter que cruzar de novo a cidade para ir até a nova sede. Então, assim, eu acho que acredito, né, na visão da Unidade Popular, que foi mal planejado, mal gestado, né? A gente entende, né, que a gente precisa ter uma organização maior dos prédios públicos, dos aluguéis, todas essas questões, mas justamente a gente precisa repensar como a gente faz a mobilidade urbana na nossa cidade. E isso foi, de novo, um tiro no pé. Já é difícil transitar na cidade, agora está mais difícil ainda, justamente porque essa sede, né, vai trazer todos os servidores públicos vão para lá, todas as pessoas que precisam ter acesso a esse serviço, sendo que a gente, hoje em dia, é muita coisa online. A gente poderia ter facilitado isso, né? Fazer, de novo, essa tecnologia em pró do trabalhador, em pró das pessoas que já têm essa dificuldade de acessar o centro, agora vão ter dificuldade de acessar o centro, e do centro ter essa dificuldade de acessar o centro administrativo, né? Candidato, caso seja eleito, o que pretende fazer então com essa nova sede? Então, né, o prédio ele já está construído, então a gente tem que repensar, né, uma forma de utilizar esse recurso que já foi feito, né? Então, assim, a gente tem que pensar numa forma de reestruturar, de pensar em investimentos, né, e do que fazer com aquilo que não dificulte a vida do Poços Caldense. Agora, Boca, a gente vai para o intervalo, né? E daqui a pouco a gente volta. Enquanto isso, candidato, o senhor pode sortear um outro tema, porque na volta do intervalo a gente continua a entrevista. Estamos de volta com a nossa rodada de entrevistas dessa semana. E hoje com o nosso convidado, Aline Rodrigues. A gente está recebendo o candidato a prefeito de Poços de Caldas, o Breno Brum, pelo partido Unidade Popular. O tema escolhido pelo candidato no bloco anterior foi educação. Então, candidato, como que o senhor planeja abordar a questão da segurança nas escolas municipais, incluindo a implementação de medidas para prevenir violência e garantir um ambiente seguro para estudantes e funcionários? Primeiramente, só queria ressaltar, né, que a Unidade Popular, muitas das pessoas que integram esse partido são educadores, professores, inclusive o vice, o Marcelo Lousada, ele é estudante de pedagogia, então ele sempre está muito incluído. Eu mesmo já fiz muito estágio em várias escolas municipais e estaduais da cidade. Então, assim, é um tema que no partido debate bastante, né?
Acerca da segurança, a gente tem que pensar não só o investimento na segurança, mas nas outras áreas também, né? A gente teve essas ondas, né, de atentados que ameaçavam os educadores, as crianças, e houve uma sensação de falta de segurança imensa, né, para os professores, para os educadores, e a gente, né, eu principalmente falando como psicólogo, temos que pensar a segurança dos nossos alunos enquanto prevenção novamente, né? A gente, né, que se a gente implementar psicólogos que sejam especificados na rede para as escolas municipais, aumentar, né, porque hoje em dia a gente tem um psicólogo da rede, então tem que estar no CRAS, no CRES, às vezes vão para a escola, enfim. A gente precisa de profissionais especificados para essas áreas, né, especificados para as escolas, justamente para fazer essas identificações, né, alunos que realmente demonstram um comportamento que possa indicar alguma coisa, acolhimento, a gente pensar em políticas públicas que volte sempre, né, para a criança nesse sentido, né, que não é à toa que isso acontece, tem uma causa. E quando isso acontece, né, quando já entra no aspecto de atentado, no aspecto de ameaça, isso já poderia ter sido previsto muito tempo atrás, né? Então, a partir dessa prevenção, com mais psicólogos nas escolas, com mais assistentes sociais, a gente consegue identificar e isso trazer o mais conforto, tanto para os servidores quanto para os alunos, né? Ô, candidato, que iniciativas o senhor propõe para promover a inclusão e a equidade na educação de Poços, garantindo que todos os alunos, independentemente de suas condições socioeconômicas ou necessidades especiais, tenham acesso a oportunidades educacionais de qualidade? Então, né, a questão educacional, a gente precisaria de um programa inteiro para falar sobre isso, mas pelo encurtar esse tema, né, a gente tem que pensar sempre que essas propostas de inclusão, elas são inerentes à educação. Hoje em dia a educação, não só de Poços de Caldas, mas âmbito nacional, é estruturada muito para o mercado de trabalho, né? Então a gente chama essa educação utilitarista, né? Tecnicista, uma educação que volta só para o indivíduo, não para o coletivo, não para a comunidade. Então a Unidade Popular tem esse processo, né, essa perspectiva no nosso plano, de justamente trazer de volta o caráter da educação que seja para todos, né? Que seja uma educação inclusiva, que seja uma educação formadora de pessoas críticas, que questione a sua comunidade, né? Então vai estudar uma disciplina de geografia, por que não estudar a falta de esgoto no seu bairro, né? A gente ir questionando esses certos ambientes que não são questionados hoje em dia no ensino. É uma educação desinteressante, que não pensa, né, sobre o racismo, sobre a homofobia. Então a gente tem que pensar em formação dos professores educadores justamente para trazer de volta, né, esse teor crítico da nossa educação. Ok, candidato, o senhor usou o seu tempo. Vamos sortear o próximo tema? Vamos sim. Lembrando que, para você que está ligado na Onda Poços, nós estamos recebendo o candidato a prefeito de Poços de Caldas, Breno Brum, pelo partido Unidade Popular. O candidato agora sorteou o tema incentivo aos esportes. Isso mesmo. Vamos lá, candidato. Poços de Caldas é uma cidade reconhecidamente adepta à prática esportiva, né? A gente recebe aqui muitas competições estaduais e nacionais ao longo do ano. O que o senhor tem a propor sobre o incentivo à prática esportiva na cidade, tendo em vista que nós temos muitas unidades, poliesportivos, né, áreas de prática esportiva e muitas vezes esses materiais, os equipamentos disponíveis estão degradados, né? A gente não tem muitas aulas disponíveis de forma até gratuita para a população e para os jovens da cidade. O que o senhor pensa sobre o assunto? A gente tem uma perspectiva de novo sobre a universalidade ao acesso ao esporte, né? O esporte é para todas as pessoas, inclusive a gente está, né, nesse clima do Paralimpíadas, então a gente também tem que pensar na inclusão dos esportes, pensar, né, sobre essa acessibilidade. De novo, né, o esporte é um direito das pessoas praticarem, o esporte ele promove uma integração com a comunidade muito maior, o esporte é uma possibilidade tanto das crianças, os adultos, adolescentes, idosos, de realmente, né, revitalizar essa coisa de comunidade que na nossa sociedade está muito dissipada. Então a Unidade Popular tem várias propostas, né, essa questão, por exemplo, dos esportes. A gente teve recentemente um campeonato, né, de skate lá no Parque Municipal, só que esse esporte, né, esse evento que ocorreu é baseado nos próprios skatistas, né? Não teve um incentivo direto da prefeitura. E é interessante também pensar que quando você vê, né, o cuidado que tem naquele espaço, são os próprios skatistas que fazem esse serviço, né, de ter esse cuidado, esse zelo pelo espaço do esporte. Então, assim, a primeira coisa é voltar ao investimento, né? A gente sabe que o lazer, o esporte enquanto atividade física, enquanto atividade social, ela é crucial, né, para a formação humana, a formação da pessoa. E aí a gente tem que trazer, né, esses aspectos. A Secretaria, por exemplo, do Esporte,
é uma questão que a gente tem que rever também, né? A gente tem que voltar aos investimentos nessas, não só no âmbito público, mas nas escolas também, né? A gente sabe que na escola a gente tem atividades. Nesse ano a gente teve, né, participação de 24 escolas no município, que foi uma atividade que teve xadrez, vôlei, uma competição, né? Só que a gente pode aumentar o leque de atividades que incluem, a gente também pode revitalizar as quadras poliesportivas da cidade. A gente sabe que é muito difícil o aluno, por exemplo, chega na escola, isso aí por experiência dos estágios e tudo mais, a bola tá furada. Então, assim, o que pratica, né? Vai jogar vôlei e não tem rede de vôlei. Vai jogar basquete e não tem arco do basquete. Então, tem que imaginar ali que tá acontecendo essa situação. Então, a gente tem que realmente voltar a revitalizar o investimento do básico. A gente tem que pensar no básico mesmo, que é trazer estruturas para a prática dos esportes, não só, né, de um núcleo, só de futebol ou só de vôlei, mas de todos os esportes possíveis. Candidato, e o senhor tem alguma proposta para tornar de forma mais acessível os editais de projetos esportivos aqui na cidade, para que apenas um grupo não seja, né, sempre beneficiado, como a gente vê em algumas situações, mas que toda a população possa ter acesso a esses editais? Exato, né? Esses editais, geralmente, é difícil as pessoas saberem que esses editais estão acontecendo. Geralmente acontece por algumas poucas modalidades dos esportes. Então, uma das propostas é a gente, né, através das escolas, que geralmente são um público que tem mais interesse, dos próprios diretores já saberem de convocar os alunos, de lançarem ali na turma, na comunidade. Porque a gente tem escolas municipais, já é uma estrutura pronta para isso, e a gente pode usar, né, essas estruturas para disseminar isso. Ok, candidato, seu tempo acabou. Podemos partir para o próximo tema. Fica à vontade para sortear. Lembrando que nós estamos recebendo aqui na Onda Poços o candidato Breno Brum, candidato a prefeito de Poços de Caldas pelo Partido Unidade Popular. O candidato sorteou o tema crescimento dos casos do tráfico de drogas. Candidato, quais são suas propostas para combater o aumento no tráfico de drogas na cidade e, especificamente, a crescente participação de adolescentes nesse problema? A gente sabe, né, que a coerção do tráfico de drogas para criança e adolescente anda aumentando nesses espaços públicos, e a gente tem que pensar, né, sobre essa perspectiva. Eu, como uma pessoa jovem, já por ter participado desses ambientes educacionais, é nítido o desinteresse das crianças pela educação, não pelo interesse próprio das pessoas, né, mas sim pela forma que a educação tem sido apresentada para elas, né, para essas pessoas. Então, a gente tem que repensar como a gente faz essa educação de uma forma de educação que seja mais inclusiva, que traga perspectiva para esses jovens. A gente, né, tem uma educação que é voltada para o mercado de trabalho. O adolescente está vendo que pessoas com diplomas, com doutorado, já não estão conseguindo achar emprego. Então, assim, eu vou ficar na educação, passar por todos esses processos que são difíceis, é realmente cansativo, é uma educação que não condiz com o meu contexto, tem que ensinar disciplinas que não fazem sentido para a minha prática, para vestibular, né? A gente tem uma educação no Brasil que é voltada para o vestibular, sendo que o vestibular deveria ser uma forma de avaliar o ensino, a gente faz um ensino voltado para o vestibular, a gente inverteu essa ordem, né? Então, assim, a gente tem que ter uma perspectiva maior pro jovem, porque, assim, a unidade popular, ela tem essa perspectiva que são geralmente jovens, que vivem numa situação mais periférica, precarizada, que já fracassou em tantas seguranças para ela, né? Ela já não tem acesso à educação, já não tem acesso ao lazer, já não tem acesso à segurança, ao básico de comunidade. O tráfico de droga vai cumprir o papel que o Estado não vai estar cumprindo. Enquanto a gente fracassar enquanto rede de apoio, rede de segurança, enquanto a gente fracassar com esses jovens, o tráfico de drogas vai ocupar esse espaço. E ultimamente a gente anda perdendo, e perdendo feio. Porque se a gente não faz esse papel, alguém vai fazer. E não existe espaço vazio, né? Eles vão ocupar esse lugar mesmo. Candidato, então o senhor citou aí a questão da educação, mas o senhor acredita que outros serviços ligados à área da saúde e assistência social de uma forma integrada podem ajudar a enfrentar o tráfico de droga e apoiar esses adolescentes afetados? Claro, claro. A gente tem que sempre pensar, né, sobre a questão de assistência social antes de pensar numa coisa mais invasiva, mais combativa, né? A gente sabe que tem uma política de guerra às drogas que anda fracassando não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E Poços de Caldas, se adotar essa medida, não vai ser diferente. Então temos que pensar para ontem novas estratégias, né, de combate a esse tipo de coisa, né? Trazer para o jovem perspectiva de vida, trazer para o jovem uma perspectiva de alternativa de existência, né? Pensar no lazer, pensar na cultura, pensar no esporte. Tem tantas formas de a gente interligar isso, são tantas camadas,
que a gente pode pensar em várias, né? O jovem que tem uma comunidade mais fortalecida, um jovem que tem acesso à cultura, um jovem que tem acesso ao lazer, acesso à cidade, que é muito difícil de ter. Então, assim, se a gente for pensando nessas perspectivas, né, de uma cultura que não seja combativa e sim inclusiva, a gente realmente pode ganhar dessa briga, né? Muito bem, candidatos, o seu tempo. Agora a gente vai pro... Agora podemos sortear o próximo tema, candidato. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Onda o candidato Breno Brum, do partido Unidade Popular. E o candidato sorteou o tema Geração de Empregos. Candidato, quais são as suas principais estratégias para fomentar a criação de novos empregos aqui na cidade? O emprego, ele é realmente uma dificuldade. A gente tem uma noção social, uma construção social, que o emprego não é um direito e sim um mérito, né? Todo mundo aqui já ouviu, pelo menos uma vez na vida, de estar na escola falando estuda para você garantir um emprego no futuro. E a gente sabe que isso não é uma verdade, porque muitas vezes as pessoas estudam. Eu, por exemplo, sou diplomado e não tenho garantia de um emprego estável. E os jovens, por exemplo, já percebem isso, como eu havia falado anteriormente. Então, assim, se a gente trazer de volta essa perspectiva de emprego como um direito e não como mérito, não é que a pessoa conquiste, sim, que a gente tem que oferecer condições suficientes para a pessoa ter acesso a esse emprego, a gente realmente pode ter alternativas. A Unidade Popular, uma das possibilidades é as frentes emergenciais de trabalho, né? As frentes emergenciais de trabalho são propostas, né, de trazer de volta o trabalho para o município. É uma questão que, por exemplo, já foi implementada em São Paulo. Cada município pode implementar da sua forma. Em São Paulo, por exemplo, foi um caso mais recente, eles colocaram a frente emergencial de trabalho, que foi pessoas que tenham condições de trabalhar, apresentavam comprovante de endereço, RG e CPF, e aí voltava para um trabalho da prefeitura para a comunidade. Então, por exemplo, revitalizar uma praça, revitalizar uma estrada, não necessariamente precisa de um concurso público para isso, é realmente quem consegue, quem pode. E isso paga um salário, um salário mínimo com alguns outros benefícios, enfim, varia de município para município. E a Unidade Popular tem esse enfrentamento, né? De trazer essas frentes emergenciais de trabalho para a cidade, para a gente retomar os investimentos públicos para as comunidades, né? A gente tem bairros que a gente sabe que tem precariedade na calçada, a gente sabe que tem bairros que tem precariedade no acesso a saneamento básico, a estrutura como calçadas, por exemplo. Então, se a gente faz essa frente emergencial de trabalho, a gente pode retomar o esforço público, além de empregar logo várias pessoas no primeiro momento, voltar à infraestrutura da cidade. Então, assim, é uma forma possível, uma forma eficiente, uma forma que inclua todo mundo, ainda mais os mais vulneráveis. O candidato, como que o senhor planeja abordar o problema do desemprego entre os jovens e os grupos mais vulneráveis da população? Então, né, de novo, esse é um problema estrutural da nossa sociedade, o desemprego. Realmente é uma dificuldade que não só Poços sofre, mas o Brasil inteiro. Então a gente tem que repensar a forma que a gente gesta, né? De novo, novamente, o jovem não tem perspectiva sobre trabalho, não tem perspectiva sobre emprego, cada vez mais é precarizado a questão dos direitos trabalhistas, cada vez mais a escala 6x1 tá aí para realmente acabar com a vida das pessoas, né? Umas escalas absurdas. Então, a perspectiva que a Unidade Popular tem é justamente trazer qualificação, né, de empregos, né? Empregos do município, empregos que realmente já dilata, assim, a gente consegue trazer o jovem para uma questão mais digna, com um direito mais acessível ao trabalho, com empregos melhorados a partir da prefeitura, né? Então, assim, a gente traz essas possibilidades. Ok, candidato, o senhor usou seu tempo corretamente. Podemos agora sortear o último tema da entrevista. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Onda o candidato Breno Brum, da Unidade Popular. E o tema escolhido pelo candidato foi sobre transporte público. O senhor tem planos para reduzir o custo da passagem ou oferecer subsídios que possam aliviar a carga financeira sobre os usuários? Como pretende balancear a redução de custos com a sustentabilidade financeira do sistema de transporte? Então, né, a gente tem que repensar a forma que a gente está investindo na cidade, a mobilidade urbana. A gente tem que pensar que o transporte público, novamente, é um direito e a gente paga R$6 a passagem mais cara do Brasil. Então, a gente tem que trazer, né, uma nova perspectiva de mobilidade urbana para a cidade. A Unidade Popular não só tem uma perspectiva de tarifa zero, como também a municipalização do serviço, né?
A gente sabe que, por exemplo, a gente precisa, né, de um serviço que seja mais acessível, de um serviço que tenha maior qualidade, de um serviço que realmente traga benefícios para a classe trabalhadora. Por exemplo, a grande utilidade do transporte público hoje na cidade é para movimentar a mão de obra. E não faz sentido a pessoa ter que gastar R$6 para ir trabalhar e voltar para casa, né? E às vezes R$6, R$12, porque tem às vezes pegar 2 conduções e pegar mais 2 conduções para voltar para casa para dormir. E aí amanhã, com um horário curto, tem que acordar mais cedo, acorda 2 horas porque não tem ônibus. Então, assim, a gente tem que trazer um serviço tão crucial, tão importante para uma cidade, não só para o trabalho, mas como para o lazer, para o acesso à cultura, para o acesso à cidade, que a gente vem perdendo ultimamente, de volta para a população. Então, a municipalização é uma alternativa, uma municipalização gradual. A gente consegue, né, através de investimentos federais, estaduais. A gente também tem que pensar em questões de gastos públicos, justamente para a gente trazer de volta os investimentos para esse transporte que é tão crucial, assim, tão fundamental. A tarifa zero, né, o subsídio da passagem é uma alternativa, mas a gente tem que pensar também sobre para onde vai esse dinheiro, né? A partir do momento que a gente municipaliza o serviço, a gente traz de volta um caráter popular para esse serviço, né? Não lucrativo para a mão de poucos, né? Então essa é uma das possibilidades. A Prefeitura de Poços de Caldas está quase atingindo o limite do teto de gastos. Como que o senhor faria para municipalizar esse transporte público sem ultrapassar esse limite dos gastos da Prefeitura? A gente tem que pensar que o dinheiro que está sendo investido às vezes não atende a população. A gente gastou em torno de 8 milhões em uma calçada, sendo que 8 bilhões de reais, por exemplo, subsidiaria numa passagem de R$6, 1.300.000 passagens. Então, assim, repensar onde o dinheiro está indo. A gente precisava de uma calçada? É termo de reflexivo, né? A gente precisava realmente só do centro ter gastado 8 milhões nisso? Então, a gente tem que pensar, por exemplo, que R$300 mil estão indo lá do DMI, né? Estão indo para o centro administrativo, né? Esses R$300 mil, imagina se fosse voltado, né, para o investimento público. A gente sabe que tem um gasto, né, de 20 milhões só de água que está em cano velho, em cano furado, que está saindo do DMI, 20 milhões de reais. Se esses 20 milhões de reais voltassem para investimento, para infraestrutura e ainda assim para o transporte público, teria, sim, esse caráter, né? Então, assim, dinheiro tem, a gente só tem que rearticular para onde está indo esse dinheiro. Ok, candidato, chegamos ao final da nossa entrevista. O senhor tem agora 1 minuto para as considerações finais. Eu queria realmente agradecer novamente ao espaço. A Unidade Popular tem uma dificuldade danada, assim, né, de acessar as mídias, de acessar essa questão para comunicar com a população, né? De novo, o partido Unidade Popular é o partido mais novo do Brasil, foi criado em 2019 e também é o partido mais novo aqui de Poços de Caldas. E a gente tem que trazer de volta essa perspectiva de luta, de resistência para a política, né? Porque geralmente a gente sabe que a política fica na mão de poucos, são os poucos endinheirados ali que realmente detêm, né, grande parte da cidade. E a Unidade Popular vem trazer esse caráter popular. Veio trazer esse caráter de luta, de representatividade, de mostrar que a prefeitura é sim da população. E assim, é possível a gente chegar lá, basta a gente estar junto, basta a gente estar unido, né? Então, muito obrigado a todos os ouvintes. E aí eu acompanho, né? Votar 80 nas urnas e o povo na rua também. É assim que a gente traz mudança. Ok, candidato. Muito obrigado pela sua participação aqui nos estúdios Onda. Aline? A gente volta então amanhã com mais uma rodada de entrevistas. Eu fico por aqui. Até mais.